Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. E conforme você for encontrando, glorifique ao Senhor. E exalte ao teu santo e poderoso nome. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape. Repita comigo: o escape, para que a possais suportar. Oremos. Pai querido e amado Deus, uma vez mais nós estamos diante da Tua presença para render graças, glórias, louvores e adoração ao Senhor. Graças te damos porque sabemos que até aqui o Senhor tem falado conosco, e tudo, Senhor Jesus, é possível aquele que crê. Portanto, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo, e que este momento o Senhor possa fazer com que haja um divisor de águas, para que venhamos passar com os nossos pés enxutos, mas cantarmos o hino da vitória do outro lado. Senhor Jesus, que a nuvem de glória venha nos cobrir, para que, ó Deus, sejamos realmente supridos por aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Portanto, ó Deus, que esta noite seja, Senhor Jesus, uma noite que haja uma divisão de águas, para que possamos ir além daquilo que pensamos ou sonhamos. Muito obrigado, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome seu assento glorificando ao Senhor. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: ó, Deus tem um escape para você. Aqui nós vemos Paulo, ele relatar de algo que aconteceu no passado, e tudo quanto foi escrito, nós vimos aqui que foi escrito para o nosso conhecimento, foi escrito para que nós pudéssemos realmente entender nos dias de hoje aquilo que Deus fazia no passado, e aquilo que Deus ele também pode continuar fazendo. E muitas vezes nós somos alertados
não para sermos paralisados ou barrados, para não viver promessas como essas pessoas viveram. Deus, Ele nos mostra e nos molda num dia como hoje, para poder mostrar para nós que da mesma maneira que eles comeram, da mesma maneira que eles beberam da pedra espiritual que era Cristo, nós também podemos, porque nós fazemos menção ao nome de Cristo, porque nós amamos realmente estar em Tua presença, e por isso, às vezes nós não entendemos, mas Deus, Ele sempre tem um escape para você. Deus, Ele está cuidando de você a todo tempo, a todo momento, mas em meio à nossa rebeldia, nós acabamos perdendo realmente o fio da meada. Às vezes nós não conseguimos enxergar o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano, ao qual Deus, Ele estabeleceu para ser vivido por cada um de nós. Só que quando nós entendemos isso, nós vemos que realmente Deus, Ele sempre vai ter um escape para você. Não, você não está entendendo. Às vezes você pode estar passando pelo vale de sombra e morte. Às vezes você pode estar passando pela pior fase da sua vida, mas Deus, Ele quer te dar um escape. Repita assim comigo: eu viverei um escape que Deus preparou para mim. Todos nós já quisemos ou já tivemos um escape em uma situação indesejada. Situação essa que às vezes nos entristece, que nos joga para baixo, que faz com que nós venhamos tropeçar em algum sentido de nossa vida. Certa vez, quando eu era criança, não faz muito tempo isso. Por que você riu? Quando eu era criança, e não faz muito tempo isso, eu estava no 7º ano primário, e teria as 2 últimas aulas, e eram aulas chatas, e eu resolvi cabular a aula. E no momento que eu pulei o muro, eu fui para o campo jogar futebol. E nesse dia que eu fui jogar futebol, o rapaz cruzou a bola, eu matei no peito, eu dei uma bicicleta. Quando eu caí, eu quebrei meu braço. Uma dor insuportável. Cheguei na minha casa, enrolei meu braço para que meu pai e minha mãe não vissem. Fui falar com o meu primo. Falei: então, eu não sei o que aconteceu, mas olha o meu braço. Ele falou: putz, o que você fez aí nesse braço que está preto? Ele falou: eu estava jogando bola, na hora que eu dei a bicicleta eu caí de mau jeito, virei o braço e ficou assim, braço esquerdo. Aí ele falou: você vai ter que falar para sua mãe para ela te levar no médico. Eu falei: não posso. Passei a noite inteira com dor, não conseguia dormir, mas de medo da surra que eu iria levar por ter cabulado a aula. Eu falei: Deus, me dá um escape. Deus, me ajude a sair dessa situação. Restaure o meu braço. Você acha que Deus restaurou? Não. Tive que mostrar para minha mãe. Ela: o que você fez no seu braço? Mãe, sabe o que foi? Saí mais cedo da escola, fui jogar bola, e aconteceu isso. Só que eu fiquei com medo de falar. Vamos no médico. Fomos no médico, tirou o raio-x. O braço não tinha quebrado, tinha trincado, mas aí engessaram o braço. E daí no outro dia meu pai foi na escola para ver de fato se eu tinha saído cedo. Aí o calo entortou, porque daí ele descobriu que eu havia cabulado aula para jogar bola. Aí depois que o braço ficou bom, tive que fazer fisioterapia, mas a surra veio. Ou seja, nós precisamos entender que o Pai, Ele corrige aquele que Ele ama. Não tem como nós vivermos uma vida de oba-oba se nós não formos corrigidos por Deus. E Deus muitas vezes, Ele olha para nós em nossas rebeldias, em nossas vontades de realizar as nossas necessidades terrenas, e Ele vê que nós estamos desonrando a Ele e aquilo que Ele realmente preparou para nós. E por isso nós precisamos conhecer o que? A palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus ela nos liberta. É isso que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes nós vivemos uma vida de mentira, às vezes nós vivemos uma vida superficial, onde nós não conseguimos realmente desfrutar de uma promessa boa, de algo maravilhoso de Deus. Só que nós precisamos entender que é a verdade,
porque é a palavra que vai nos libertar. Não tem como nós ficarmos olhando apenas para as situações, para as pessoas e achando que as pessoas vão conseguir nos libertar. Ei, estamos errados. O que vai nos libertar verdadeiramente é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos confronta para que nós possamos ter o entendimento exato daquilo que Deus está falando conosco. Mas como eu devo conhecer a verdadeira palavra de Deus na minha vida? Eu preciso conhecer a palavra de Deus para o meu uso próprio, ou para usufruir de bênçãos e transmiti-las a outros? Às vezes nós precisamos fazer essa pergunta: será que eu preciso entender a palavra? Será que eu preciso verdadeiramente conhecer a palavra para o meu domínio próprio, para eu usufruir? Sim, só que eu seria egoísta se eu quisesse guardar apenas para mim. Se você quiser guardar apenas para você, você vai ser uma pessoa egoísta. Você não vai conseguir completar a boa obra que Jesus ele começou na sua vida, porque você vai estar apenas olhando para si próprio. E isso está errado. Nós recebemos as bênçãos, mas as bênçãos também precisam ser recebidas por outras pessoas. E aqui nós estamos orando, clamando para que todos vocês possam ter testemunhos a serem contados aqui na terra, para que você possa realmente entender que existe um escape de Deus na sua vida e ponto final. Porque Deus ele tem preparado uma promessa a ser vivida para todos nós. E nós só vamos conseguir viver essas promessas quando nós realmente entendermos a verdadeira palavra de Deus e aquilo que ela irá nos direcionar para desfrutarmos de coisas que o Senhor ele tem reservado para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama o Senhor? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: e se alguém julga saber alguma coisa, ainda não a sabe, como convém. Olha só o que Deus está falando aqui através de Paulo. Ele está falando: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então quando nós julgamos que nós sabemos tudo, nós estamos errados, porque nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é certo. O problema não é saber, e sim como saber. Existe uma distinção completamente diferente, porque é fácil você realmente entender e resolver o problema do saber, mas o difícil é você realmente concluir o saber daquilo que você aprendeu. Não tem como nós vivemos uma promessa de Deus ou a verdadeira palavra do Senhor em nossas vidas se nós não entendermos o verdadeiro propósito de Deus. Se nós quisermos apenas realmente solucionar problemas individuais, seremos os mais egoístas e miseráveis seres humanos desta terra. Se entregamos o saber da forma certa ou errado, nós precisamos entender isso. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, achamos que aquilo que nós fazemos somos os melhores, e estamos errados. Nós não somos os melhores. Deus ele tem preparado realmente pessoas para poder fazer coisas maiores do que Ele mesmo. Foi isso que Ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz, milagres maiores do que esses, porque Ele soube transmitir aquilo que o Pai liberou para Ele. E assim nós também precisamos, para que todas as pessoas tenham um escape na sua vida, nós precisamos transmitir aquilo que Jesus ele tem entregado para nós, porque se nós não transmitirmos isso, nós iremos perecer. Se entregamos de uma maneira soberba, se entregamos de uma maneira realmente rancorosa as coisas de Deus, nós estamos falhando na missão, estamos errados. Será que nós estamos fazendo isso, ou nós estamos olhando para as pessoas e queremos ajudar as pessoas realmente a solucionar os seus problemas? Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 17 diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Olha que maravilhosa essa palavra. O próprio Senhor Jesus ele tem um confronto com Pedro. Ele fala: Pedro, todos aí estão dizendo que eu sou o Messias, que eu sou fulano, que eu sou ciclano, mas e você, Pedro? O que dizes que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus olha para Pedro e fala: você está falando isso porque o meu Pai te revelou. Ou seja, ele podia falar: você está falando isso porque você está vendo os milagres que eu estou fazendo, você está vendo o escape que eu estou dando para vocês, você está vendo realmente todas as coisas que eu estou ensinando para vocês, então você precisa me honrar, e por isso você está entendendo que eu sou o Cristo. Mas Jesus naquele momento quis honrar o Pai, e ele falou: você está falando isso porque o meu Pai que estás nos céus revelou a você. Não, você não está entendendo. Repita comigo: razão. Fala, razão. Razão no hebraico significa apocalipse, revelação, ou seja, algo oculto, algo que está completamente fora da nossa ótica humana, da nossa visão, ou seja, a remoção do véu. E quando o véu ele é removido, o Pai que estás no céu, ele mostra para nós coisas inefáveis, coisas que nós nunca sonhamos um dia que iríamos poder contemplar, poderíamos enxergar. E isso é maravilhoso, porque o Pai que estás nos céus, ele está revelando a você esta noite que ele tem um escape para você. Ele está mostrando para você que em meio a essa situação a qual você está vivendo, ele vai mudar a tua história, ele vai determinar a vitória para você, ele vai mostrar para você que ele realmente está no controle de todas as coisas. Deus remove hoje toda obstrução na sua vida para que você venha viver algo novo. Repita comigo assim: Deus, remova na minha vida tudo aquilo que está me obstruindo a viver algo novo do Senhor. Aleluias. Você tem noção daquilo que você disse? Você chegou para Deus e falou: Deus, desobstrua tudo aquilo que está me impedindo de viver algo novo. E se nós olharmos para a Bíblia, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ver que Paulo ele está falando para aquele povo que o Deus não mudou, que o mesmo Deus lá do passado, que operou milagres, o mesmo Deus do passado, que fez o mar se abrir e o povo passar com os pés enxutos e cantar o hino da vitória do outro lado, que o mesmo Deus que enviou uma nuvem de fumaça para cobrir o povo e fazer a água descer do céu para refrigerar, um Deus que esquentou os teus filhos em meio à coluna de fumaça ardente, um Deus que olhou para os teus filhos dentro de uma fornalha e falou para eles: não temas, porque eu sou contigo, um Deus que olhou para os teus filhos ali chorando, clamando por estar aprisionado e disse: eu sou contigo. Paulo está dizendo: ele está aqui e eu libero para você esta noite, ele está aqui também em nome de Jesus. Ele quer que você venha viver coisas novas. Então Deus ele quer desobstruir realmente aquilo que tem te cegado, que não tem deixado você realmente viver algo novo. E tudo isso vai acontecer no momento que você absorver a palavra e entender o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. 1 Coríntios 2,14, não precisa abrir, eu vou estar lendo aqui para você. Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só o que Deus ele está falando. Muitos conhecem a respeito de Deus e da sua palavra. Quantas pessoas conhecem Deus? Muitos. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus? Muitos. Quantas pessoas são estudadas, eloquentes? Quantas pessoas conseguem realmente nos persuadir com aquilo que a palavra de Deus realmente ela tem falado? Só que existe uma diferença, porque a diferença é que muitas pessoas não compreendem quem é Deus e o que a palavra nos reserva. Muitas pessoas não entendem que Deus é um ser que habitou no nosso meio para poder libertar-nos do pecado, do erro, do juízo e daquilo que nós fizemos lá no passado, para nos tornarmos uma nova criatura. E por não entendermos isso, nós sofremos e não conseguimos dar um passo sequer. E por isso é necessário nós entendermos que para nós compreendermos quem Deus é
e o que a tua palavra nos reserva, nós precisamos saber que assim como os céus são mais altos que a terra, o Senhor fala, assim também são os meus sonhos, assim também são os meus pensamentos, assim são os meus caminhos para os meus filhos, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela não pode ser entendida somente de forma racional. Muitas pessoas querem apenas entender de uma forma racional. Está errado. Isso não provém de Deus. Nós precisamos sair um pouco da nossa razão humana. Nós precisamos sair da nossa ótica humana para poder entender Deus, porque o conhecimento tem que fazer com que cresçamos e não retrocedermos. Se nós estamos aqui num patamar, nós precisamos pular para o outro, nós precisamos galgar, nós precisamos subir, porque se nós permanecermos aqui, nós iremos sofrer, porque nós iremos olhar lá para cima, o nosso irmãozinho, vamos falar para ele, como que você conseguiu chegar até em cima? E ele vai falar, é porque eu busquei a graça do Senhor, eu busquei realmente entender a verdadeira palavra, mas aquilo que para mim é irracional, aquilo que sai dos meus conhecimentos humanos, aquilo que sai da minha ótica humana, da minha visão física, eu consegui enxergar, e por isso Deus me levou para viver coisas maiores. Por isso eu preciso ter no meu coração projetado realmente viver aquilo que Deus ele tem reservado para mim, porque quando eu entendo isso, eu começo realmente a viver uma verdadeira promessa de Deus na minha vida, e eu entendo os propósitos de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e cumpri-las, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha o que ele está falando. Esdras tinha preparado seu coração para buscar ao Senhor, e não somente para buscar, é como Paulo falou antes, que não tem como você apenas buscar o crescimento, o entendimento, mas tem que ter o crescimento, e você precisa realmente repassar, você não pode reter para você. Jesus mostrou muito bem isso para nós, que tudo aquilo que Ele preparou foi para poder ensinar, foi para poder realmente demonstrar para as pessoas que Ele estava no controle de tudo, e que Ele iria operar um grande milagre na vida da humanidade, e que essas pessoas precisavam dar continuidade. E se hoje você está aqui, é porque você está sendo preparado por Cristo Jesus para dar continuidade naquilo que Ele preparou para ser vivido por você. Esdras se dispôs ao Senhor para conhecê-lo. Ele falou: Senhor, eu largo tudo, eu abandono tudo aquilo que eu estou fazendo para te conhecer um pouco mais. E é isso que nós precisamos buscar, esse conhecimento de Deus, viver e praticar a palavra de Deus para ensinar as gerações futuras. Nós precisamos viver hoje a palavra, nós precisamos praticar a palavra e ensinar as novas gerações. E será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós estamos achando que nós somos a última bolacha do pacote? E cá para nós, a última bolacha do pacote é a pior que tem, porque ela está toda amassada, esmagada, toda esfarelada. Então não ache que você é a última bolacha do pacote. Queira ser aquela pessoa que está no meio, que seja intermediário. Sabe por quê? Porque se você estiver ali no meio, você estará realmente ali entrelaçado com as outras ali, aquecido pelo fogo do Espírito, junto com o seu irmãozinho que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, e você vai conseguir superar, porque quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Ou seja, a unidade, ela traz a força. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos unidos, nós superamos todos os obstáculos. Quando nós estamos unidos, o inimigo ele pode se levantar, mas ele cai por terra. Quando nós estamos unidos, nós temos realmente a convicção de que nós não precisamos fazer nada para sermos justificados, porque quem nos justifica é Deus. E eu quero dizer para você esta noite: se você tem passado por um processo, se você tem passado por calúnia, se você tem passado por difamação, eu quero dizer para você: Deus é quem vai te justificar em nome de Jesus. Você não precisa fazer nada. Se estão falando de você, deixem falar. O que você precisa fazer é retroceder, porque Paulo fala que existem armas de ataque e armas de defesa. Porque se eu atacar aquele que me julga, aquele que me condena, aquele que me aponta, eu vou estar se nivelando ao mesmo nível dele.
eu vou estar me igualando a Ele. Mas quando eu retrocedo e eu ali dobro o meu joelho ao chão e honro a Deus no oculto, em secreto, Deus ouve a minha oração, porque Ele sabe que realmente eu e você estamos caminhando na verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus nos liberta dos confrontos existenciais. A verdadeira palavra de Deus nos livra realmente do lobo, nos livra daquele que quer nos enganar, nos livra daqueles que têm o espírito de Jezabel e que querem contaminar a igreja do Senhor para trazer uma divisão. Nós precisamos entender isso, e é por isso que Deus te trouxe aqui esta noite, para te dar um escape e para mostrar para você que Jezabel já caiu por terra, porque o seu Deus está de pé, te controlando, segurando a tua destra e te levando realmente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Tudo que toca a nossa vida tem que ser ensinado, e nós precisamos ensinar. Eu não devo estudar para tornar-me um doutor da lei e discutir a palavra. É ridículo isso. Às vezes eu vejo as pessoas entrando em conflitos nas redes sociais e discutem disso e discordam daquilo, e isso não é legal. Ei, não é isso que Deus quer, não. Deus não trouxe você aqui a sua existência para você ficar confrontando as pessoas, para você se achar que é um doutor da lei, que é um conhecedor e que sabe mais do que o outro. Não. Se o outro sabe mais que você, seja humilde para aprender com ele. Mas se você sabe mais que ele, ensine, mas não seja arrogante, não seja orgulhoso, não guarde só para você. Esdras está mostrando isso aqui para nós, que ele teve esse prazer de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, para ensinar o povo, para mostrar para o povo que se realmente eles viverem a verdadeira palavra de Deus, eles conseguiriam realmente desfrutar do sobrenatural. Então eu tenho que viver a palavra. Repita comigo: eu viverei a palavra de Deus. O inimigo, ele tenta laços e embaraços para me envergonhar, para envergonhar você. Quantas vezes o inimigo vai tentar fazer isso contra a tua vida? Só que o mais importante é que quando ele trama laços de morte contra nós, o que nós devemos fazer é nos prostrar e orar. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela vai falar de um homem chamado, de uma mulher chamada Ruth, que era judia, que foi preparada para casar com Artaxerxes. Só que Esther, que foi preparada para casar com Artaxerxes. E Esther, Hadassah, ela quis realmente entender o porquê de tudo aquilo. Só que um belo dia, Amã se levanta por ver Mordecai não se prostrar diante dele, e Amã ficou enfurecido. E assim é com você, assim é comigo. Quando nós não nos prostramos diante do nosso inimigo, diante daquilo que o inimigo trama contra nós, porque aqui ele tramou tramas de morte, tramas para poder realmente embaraçar e trazer vergonha para o povo de Deus. Só que eles não fizeram isso, eles não se envergonharam, eles foram buscar refúgio aonde? No Senhor. Eles podiam muito bem chegar diante da situação, Esther podia chegar muito bem diante do rei e falar: olha, é meu povo, esse homem Amã, ele está preparando uma forca para matar o meu tio, e eu não quero que você faça isso. Muito pelo contrário, eles foram obedientes à voz de Deus. Eles retrocederam no momento que o inimigo estava tentando afrontar, que estava tentando matar. E ali naquele momento, quando eles retrocederam, eles dobraram os seus joelhos, eles jejuaram por 3 dias, sem comer pão, água, oraram ao Pai, e Deus deu a direção. E Esther, ela foi lá diante do rei, e quando ela entrou diante do rei, os homens, os maiorais, os sacerdotes, as pessoas que estavam ali ficaram enfurecidas, porque o rei estava diante de uma reunião. Só que a rainha poderia ser morta se o rei não estendesse o cetro da justiça para ela. Mas naquele momento o rei estende o cetro da justiça, ela toca no cetro e o rei fala: pede o que quiser e até a metade do meu reino eu te darei. E ele fala: ela fala: eu não quero a metade do reino, mas eu quero que o rei e Amã, que assiste à direita do rei, venham jantar comigo em casa. E naquele momento o rei olhou para Amã, e Amã falou: é um pedido da rainha, então nós vamos. E assim foram. Aí jantaram, comeram. Aí o rei falou: pede-me agora o que quiser, até a metade do reino eu te darei. E ela falou: eu só quero que o rei
venha novamente com Amã, outro dia, para jantar novamente, e aí sim eu pedirei o que eu quero. E naquele momento, o povo estava orando, porque o inimigo tinha se levantado, mas o povo realmente entendeu o verdadeiro propósito de Deus, e por entender o propósito de Deus, eles não pararam a oração. E no dia do jantar, eles comeram, beberam, se fartaram. E o rei olhou para a rainha e falou: agora pede para mim o que quiseres, e até a metade do meu reino eu te darei. Aí ela olhou para o rei e falou: rei, eu sou judia, hebreia, filha de hebreu. E esse homem que assiste ao lado do rei colocou um edito diante das 127 províncias para poder matar todo o povo judeu. O que o rei vai fazer? O rei ficou furioso e falou: o que você fez? Ele falou: eu levantei uma forca, e aquela forca foi para poder trazer vergonha, morte para aquele povo. Só que aquela forca que fora levantada foi para a própria morte daquele que estava realmente atribuindo para trazer desânimo e tristeza para um homem e uma mulher que realmente estava preparada para viver o sobrenatural de Deus. E ali eles conseguiram viver o escape. Sabe por quê? Porque oraram, porque clamaram e entenderam o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, porque eles não ficaram ali relutando, se lamentando, falando para tudo quanto é direito: olha, eu estou certo, olha, eu não fiz nada de errado. Não, nós não precisamos. Eu quero dizer para você esta noite: você não precisa se justificar por ninguém. Quando você está na fiação, quando você está determinado a viver um verdadeiro processo de Deus na sua vida, Deus vai te honrar, Deus não vai te deixar envergonhar. Eu não ia contar, mas eu vou. Semana passada, todos aqui sabem que eu trabalhei há muitos anos como empreiteiro de obra, e eu estava com um carro, um Palio, que eu destruí na obra, fazendo obra, carregando gente suja, né, Abner? Aí a gente acabou acabando com o carro. A semana passada surgiu uma oportunidade de eu passar esse carro e pegar um outro. Eu me alegrei, porque eu vi um carro, falei: eu quero esse, e a gente acabou pegando. Só que quando a chuva caiu, a chuva mostrou vários defeitos no carro, vários riscos, algumas coisas. Eu falei: putz, e agora? Eu falei: Deus, o que eu vou fazer? Aí na sexta-feira, eu estava no dentista fazendo uma cirurgia, arrancando um pedaço do osso, um dente que estava calcificado aqui. Aí meu celular não parava de tocar, e eu lá na maca fazendo a cirurgia, fiquei 3 horas fazendo a cirurgia, das 8 às 11, e o meu celular tocando, e mensagem chegando. Quando eu abri assim, mais de 80 mensagens, 30 e poucas ligações. Eu falei: que é isso? Aí quando eu peguei assim, eu fui ver assim as coisas, assim, um monte de foto de carro, não entendi nada, eu desliguei. Daqui a pouco ligou de novo, eu atendi, era o seu Sidney, o dono da agência. Falou: olha, o seu carro que você pegou deu um problema de documento, você não vai poder ficar com ele, mas eu tenho um mais novo, custa R$6.000 mais caro, você não vai precisar pagar nada, e eu dou ele para você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece o coração de um justo, e a oração de um justo muito pode em teus efeitos. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite? Deus, Ele tem um escape para você. Deus, Ele não vai te deixar envergonhado, porque enquanto você for justo com Deus, enquanto você fizer a vontade de Deus, o inimigo pode se levantar, pessoas podem se levantar, pessoas podem te apontar, pessoas podem falar mal de você, mas você sabe em quem você tem crido, e você está fazendo a vontade do Pai, e o inimigo não te deixa, e o inimigo não vai te envergonhar em nome de Jesus. É isso que Joel fala lá no capítulo 2, versículo 23: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e que vos dará chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã, a seródia, as eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o consumidor, o grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e alegrarei-vos o nome do Senhor vosso Deus, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus tem um escape para você.
Você não será envergonhado, porque Deus está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Ei, repita comigo: eu não estou sozinho nesta guerra. Repita: esta guerra, o Senhor pelejará ao meu favor. Quando você ora, o braço forte do Senhor está com você. Quando você ora, Deus fala assim: a minha destra, filho, está te acompanhando. Filho, a minha destra vai te levantar. Marcos capítulo 4, versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Olha só, os discípulos estavam no barco com Jesus. Jesus estava na popa, dormindo. Se levantou uma tempestade. E naquele momento, os discípulos falaram: vamos morrer. Aí olharam para Jesus e falaram: e ele está dormindo. Por quê? Vamos acordar para que ele não morra junto conosco. Foram lá: ei Jesus, o Senhor pode nos ajudar? E Jesus olhou para eles e falou: o que está acontecendo? Olha o mar como está, bravo. Olha o vento como sopra. O Senhor está dormindo, nos ajuda. Olha quanta água tem dentro do barquinho. Pega um balde, começa a jogar para fora as águas, para que nós não venhamos a pique. Jesus falou: ei, homens de pouca fé, vem para trás. Eles foram para trás, Jesus foi na proa do barco. Aí eu penso que eles estavam lá todos abraçadinhos um com o outro. Mas Jesus estende as suas mãos, olha para o céu e fala: Pai, graças te dou. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz que houve grande bonança naquele momento. Você não está entendendo o que Deus está falando para você aqui esta noite. Eu não sei qual a tribulação que você está vivendo. Eu não sei em qual barco você entrou. Mas eu quero dizer para você: Jesus está no controle. Você pode não estar enxergando aquilo que está lá na frente. Você pode estar chorando, falando: não tem mais jeito, perdi tudo, não tem como eu solucionar, não tem como eu viver a minha vontade, a minha alegria. Só que Jesus está falando para você: eu vou mudar a tua história. Eu estou no barco com você. Eu não te abandonei, a minha destra forte está te sustentando. Eu vou fazer você viver o sobrenatural. Eu quero dizer para você e liberar uma palavra profética para você esta noite: aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Você não morre, mas você vive para contar as obras de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Entenda isso de uma vez por todas e tira esse rosto fechado que não consegue dar nenhum sorriso no rosto diante da situação a qual você está vivendo, e alegra, porque você sabe que você foi separado para ser filho de Deus, filho do Altíssimo. E um filho de Deus, um filho do Altíssimo, não tem por que entrar dentro da casa do Senhor e ficar triste, cabisbaixo, olhando para baixo, falando: eu estou fraco, eu estou fraco. Ei, você não é uma galinha da Angola, você é uma águia, e você terá voos altos para contemplar realmente aquilo que Jesus Ele preparou para ser vivido por você nesta terra, em nome de Jesus. Deus Ele quer te ajudar. Deus Ele quer te tirar desse fogo que você está passando. E às vezes você não consegue entender. Às vezes é necessário você entrar em situações que você não entende. Às vezes você se priva de fazer algumas coisas e você é taxado como louco. Existiam 3 homens na Bíblia que todos conhecem como Mesaque, Sadraque e Abidnego, mas seus nomes verdadeiros, esses foram os nomes que o rei Nabucodonosor deu a eles. Mas os verdadeiros nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. Homens que tiveram o seu nome, só que o diabo ele quer mudar a situação, ele quer colocar apelido nas pessoas para que as pessoas sejam diminuídas. E eles ali foram colocados outros nomes.
Só que aqueles homens, eles falaram: nós não vamos comer dos manjares que o rei da Babilônia está nos dando. E por eles não comerem daquilo que estavam oferecendo a eles, e por não fazerem realmente parte daquela situação, eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Aí você pode se perguntar: e como era essa fornalha? Se você for estudar, você vai ver que ela era um buraco feito no chão, uma vala. Aí ela tinha outro rego em volta, e ali era colocado várias lenhas, e era feita uma plataforma, e aquelas pessoas, elas iam andando naquela plataforma amarradas, somente os pés não, e com uma lança de um soldado nas costas para empurrar aquela pessoa, para que aquela pessoa caísse dentro daquela fornalha e pudesse morrer ali com o fogo que estava aquecendo aquele ambiente, aquele local. E o rei, ele ficava em cima, no seu palácio, na torre, para poder enxergar de longe o que estava acontecendo. E todos aqueles homens que estavam levando Ananias, Misael e Azarias para aquela fornalha, eles caíam lá dentro, mas os homens que estavam com as lanças morriam pelo aquecimento daquela fornalha de tão grande. Só que ele estava vendo que aqueles 3 homens não morriam dentro daquela fornalha. E além de tudo isso, ele teve uma outra visão. Penso eu que ele coçou os olhos, ele olhou, não enxergou direito, ele falou: não pode ser, eu vi cair 3 homens, mas tem 4 lá, e o outro com a aparência dos deuses que estão ali dentro. Ei, eu quero dizer para você: se você está dentro de uma fornalha, amarrado, atado, o fogo não pode te destruir, mas o fogo pode queimar aquilo que estava te amarrando, para que você consiga realmente viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Ei, eu quero dizer para você: quanto maior o seu inimigo tentar fazer você cair, maior, em outros lugares maiores Deus vai te levar. Porque se o inimigo olhar para você e falar assim: eu vou fazer então como João, eu vou preparar um tacho de azeite quente, ei João, vou te jogar lá dentro daquele tacho de azeite quente. E João falou: se eu fosse mais velho, eu pulava, eu nadava naquele tacho de azeite quente. Então, se eu não consigo, me joguem até lá. Jogaram João naquele lugar ali, todos falaram: vai virar pururuca que nada, as mulheres que morram de inveja. Foi a primeira sessão de hidratação artificial feita por um homem num tacho de azeite, porque João entrou ali, tomava e cuspia para o alto o azeite, falava: o azeite que está dentro de mim é muito mais quente do que esse que você colocou fora. Eu quero dizer para você: existe um azeite muito mais quente dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que está te fortalecendo, que está mostrando para você que está no controle de todas as coisas. Então alegra o teu coração de uma vez por todas. Ei, a terra está ali, mas você não consegue enxergar, sabe? Porque a muralha é grande, você não consegue ver, a muralha é grande, só que a terra está ali. A rebeldia não te deixa entrar na terra. A rebeldia é uma doença, que é colocada sobre a vida de muitas pessoas, para que essas pessoas não consigam realmente viver a promessa de Deus. Isso tudo são coisas que o inimigo coloca na vida de muitas gentes. Muitas pessoas que se iludem por poucas coisas, que lançam mão do arado por falhas humanas. E pessoas assim não podem entrar na terra da promessa. Nós não podemos abandonar o barco, nós não podemos abandonar o arado. Nós precisamos entender que existe um plano perfeito de Deus. E se a sua muralha é grande, é porque existe uma promessa grande do outro lado. A terra está ali, creia, porque Deus está te olhando. Ele está falando para você: a terra está ali, a terra não é estéril. Você pode ter vivido uma vida de esterilidade, você pode ter vivido uma vida realmente sem princípios, sem base, sem conseguir viver o sobrenatural. Mas esta noite o Senhor Jesus, Ele está bradando ao teu lado, está dizendo lá do seu trono: não temas, porque eu, o Senhor, sou contigo, em nome de Jesus. Deus está olhando para você e está dizendo: eu já preparei um caminho aberto para você passar.
Você só irá passar se você crer, se você tiver fé. Então fala assim comigo, por favor, de uma vez por todas: eu tenho fé. Fala: eu irei passar e eu viverei o sobrenatural. Josué capítulo 15, versículo 19. Não precisa abrir, mas a palavra de Deus diz assim: já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. Aqui nós estamos falando de uma moça, filha de Caleb, que se chamava Áquisa. E essa moça, ela tinha se casado com um homem, e o seu pai havia dado para ela as terras do Neguebe. E todos nós sabemos lá no Salmo 26 que o Senhor Jesus fala dos cânticos de rumagem. Cânticos esses que o povo estava cantando porque eles estavam saindo de um período de escravidão para adorar a Deus na sua terra natal. Eles estavam aprisionados nas suas províncias, e ali foi feito um edito para que eles pudessem adorar ao Senhor. E a única coisa que eles ganharam foram um punhado de semente. Repita comigo: um punhado de semente. E aquele punhadinho de semente, quando eles chegaram na terra, a terra elas estava sobre escombros, queimadas, destruídas, e ali nada daria certo, porque eles iriam plantar aquela semente como? Era a época do inverno. Eles olharam para o Neguebe. Neguebe são montanhas gigantescas e que se tornam geleiras. E essas geleiras, no momento do inverno, faz com que a terra ela fique seca e que nada daquilo que você plante venha realmente vingar. E ali eles chegaram naquele lugar ali, olharam para aquela situação, era inverno, e falaram: nós morreremos aqui. Fomos libertos para poder adorar a Deus, mas só temos sementes, e as sementes que nós temos, se nós plantarmos, não vai nascer, porque é inverno. Olha só, está tudo congelado, não tem água para nós regarmos. Então até que aquelas geleiras se derretam, como nós iremos conseguir realmente plantar essa semente? Mas um homem ousado na fé falou: nós não podemos parar o propósito que Deus nos deu. Vamos arrancar os entulhos, os escombros, vamos achar terra e vamos plantar a semente. E a Bíblia diz lá no Salmo 126 que eles plantaram sua semente chorando, 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 porque eles sabiam que um dia eles poderiam voltar com grande alegria para colher os seus feixes de trigo. Só que no versículo 4 do Salmo 126 diz que as torrentes do Neguebe se descongelaram e elas começaram a descer aquelas águas. Só que você não entende, nós não entendemos, sabe por quê? Porque o sol começou a brilhar mais forte, e não foi qualquer sol, foi o sol da justiça. E eu quero dizer para você que essa mesma terra que Deus deu para Áquisa, num lugar aonde estava completamente destruído, Deus não fez somente as fontes do alto descer, Ele fez fontes de baixo, inferiores, brotarem da terra. Eu quero dizer para você: aquilo que você está plantando hoje, não vai vir água apenas do alto, mas vai vir água de baixo para brotar, porque terra seca é sinônimo de pobreza, e eu repreendo isso na sua vida. A tua terra não será mais seca, porque os céus estão abertos, e a água do Senhor vai descer sobre a sua vida, e toda infutilidade que não serve para nada, Deus vai retirar, porque Deus Ele tem um cântico novo para colocar nos teus lábios. Então, assim como esse povo olhou para o alto e falou: eu sei que é de lá que vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e terra. Eu quero liberar essa palavra para você esta noite, porque quando você parar de olhar para o homem, quando você parar de olhar para as barreiras, quando você parar de olhar para as muralhas, para o mar que está fechado, para o mar que está bramindo, para o vento que tem te perturbado, para o deserto que tem te paralisado, eu quero dizer para você: Deus vai abrir os céus e mostrar para você que Ele está no controle de todas as coisas. Eia, ouça a voz do Senhor esta noite falando contigo, porque hoje Ele está te livrando de todo mal. Ele está mostrando para você que Ele está no controle. Temos que estar empenhados a ajudar também as pessoas a crescerem e a viver o sobrenatural daquilo que o Senhor Ele preparou para você. Se o que prego não muda a vida de ninguém, estou vivendo uma vida de erros, mas quando eu prego e vidas
vidas são mudadas, vidas são transformadas, vidas vivem o sobrenatural, vidas se rendem aos pés de Cristo. Nós começamos a pregar as verdadeiras palavras de Deus para viver a glória a qual Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então glória a Deus, porque nós estamos vivendo milagres no nosso meio, porque o Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, porque quando nós entendemos a palavra de Deus, ela me leva a praticar, e é isso que nós precisamos, começar a praticar. Eu preciso entender, e eu preciso praticar, eu preciso ler, eu preciso interpretar, e eu preciso absorver, para eu ir além e desfrutar da promessa do Senhor na minha vida, e transformar a vida daqueles que querem também viver o melhor de Deus nesta terra. Salmo 119, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: abra os meus olhos, ó Senhor, para que eu consiga desvendar os mistérios da Tua palavra. Olha só o que Deus está falando. Às vezes nós andamos diante da palavra de Deus com os nossos olhos fechados. Você já tentou fazer isso? Fechar os teus olhos e sair andando? Você não vai conseguir ir muito longe. Você vai conseguir dar 2, 3, 4 passos no máximo. Mas se você estiver dentro da sua casa, você vai topar com a cadeira, com a cama, você vai acabar se ferindo. Só que aqui o salmista, ele reconhece a sua limitação, e ele fala: Senhor, abre os meus olhos. E Deus está falando para você: filhos, eu quero abrir os teus olhos esta noite, porque hoje nós podemos estar limitados com a cegueira espiritual, em não enxergar aquilo que Deus realmente quer nos oferecer. E será que não precisamos mais de Deus? Claro que nós precisamos. O Espírito Santo, Ele quer revelar a você esta noite. O Espírito Santo quer mostrar para os pequeninos que realmente Ele quer se revelar aos pequenos, e nós precisamos nos diminuir para que Ele cresça. Mateus 11, 25 diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos da terra. Eu quero dizer para você, quanto mais nós nos diminuímos na presença de Deus, mais Ele se revela a nós, mais Ele supre as nossas necessidades. O sobrenatural de Deus só é para aqueles que têm conexão de honra com o Pai. Aquele que não tem conexão de honra com o Pai não vive o sobrenatural. A palavra, ela tem que me levar a praticá-la. Eu preciso entender e não apenas absorver e falar: nossa, o culto foi maravilhoso, o culto foi uma benção, eu desfrutei daquilo que falaram comigo hoje. Mas quando eu sair daqui para fora para viver uma semana inteira, eu preciso estar com aquilo absorvido na minha vida para eu dar continuidade, porque o culto, ele é uma continuidade no seu lar. Aqui você apenas aprende algo para você processar, digerir e viver o sobrenatural lá fora, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, no estudo, no rol de amizade a qual você tem. É isso que faz a diferença. Então busque o tempo todo ser humilde e honrar a Deus e a sua liderança, porque aquele que não honra a Deus e não honra a sua liderança tem uma vida travada, as coisas não vão acontecer. Mas quando você entende que Deus precisa ser honrado através de você, você começa a destravar as coisas. Os grilhões são quebrados, as algemas são destruídas, as amarras são queimadas, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Se o conhecimento te infla, você está errado, estamos errados. E que esta noite nós tenhamos o conhecimento para ser frutífero na vida de alguém, para você olhar para uma pessoa passando por problemas e falar para ela: filhos meus, Deus está dizendo assim: se pelas águas passar, elas não te submergirão; se pelo fogo passar, chama alguma queimará em vós. Ei, filho meu, eu estou contigo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não te abandonou. Deus, Ele está nesse barco, como foi ministrado aqui quarta-feira pelo pastor Cláudio. Estamos dentro de uma arca, existem conflitos, mas nós precisamos olhar para fora. Corpos em decomposição, abutres comendo, crianças que talvez estavam do lado ali de Noé e de sua família, e que eles viram mortos ali, boiando na face das águas. Um zoológico com 8.000 animais aproximadamente, precisavam de homens que trabalhassem por 16 horas ininterruptamente, para poder limpar todos os excrementos de um zoológico aqui de São Paulo. Agora imagina dentro da arca, somente 8 pessoas,
para tirar as fezes dos animais. O xixi a madeira absorvia. Mas pensa comigo, tinha dias que tinha um compartimentinho lá em cima, lá do último andar da arca, que eles iam lá para cima e falavam assim: não aguento mais, quero morrer. Mas quando eles abriam e olhavam lá para fora, todas aquelas pessoas mortas, eles falavam: obrigado, porque o Senhor me deu um lugarzinho aqui dentro. Se tem conflitos, é porque nós pensamos diferente. Se existem conflitos no nosso rol, no nosso meio, é porque nós somos seres humanos e ainda não estamos na estatuta de varão perfeito a qual Deus nos preparou. Mas quando nós entendemos que realmente precisamos uns dos outros para ajudar, para se tornar uma corrente forte, Deus, Ele vai fazer você passar pelo mar aberto. Deus vai fazer você entrar na fornalha, mas Ele vai cuidar de você. Deus, Ele vai mostrar para você que a muralha pode estar grande, que os inimigos podem estar fortificados do outro lado, mas quando você se posicionar, as muralhas ruirão e você vai entrar e adquirir a terra que Deus prometeu para você. Você pode estar no meio do barco, o mar pode te tirar ali a sua estabilidade, você pode estar quase caindo, mas quando você olha, Jesus está ali, e Jesus, Ele tem realmente algo novo para oferecer para você, e Ele acalma qualquer tempestade. E esta noite, eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair, se você entender aquilo que Deus, Ele tem preparado e reservado para você, porque Deus está no barco, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele quer fazer com que você venha realmente chegar no objetivo final, porque existe um alvo a ser alcançado, e o alvo é Cristo, e para alcançar esse alvo, você precisa passar por todas essas situações, mas crendo que o braço forte de Deus vai te sustentar, porque o leão da tribo de Judá está aqui no nosso meio esta noite. E se você crê nisso, coloque-se de pé adorando ao Senhor, porque chegou o momento de você exercer a sua fé, de você entender que realmente existe um plano perfeito do Senhor na vida daqueles que amam ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Não fique esperando nada, feche teus olhos, feche, e já comece a adorar ao Pai, comece a ser grato. Deus quer homens e mulheres que honrem a Ele. Deus está à procura de homens e mulheres que possam realmente entender que sem Ele não conseguirão chegar a lugar nenhum. Então eu peço a você esta noite, que você venha se prostrar, não diante da situação, não diante dos problemas, não diante das adversidades, mas diante de um Deus que está te ouvindo, está te observando. Porque se você realmente ouvir a voz do seu Deus, Ele vai fazer com que você venha voar acima das nuvens. Ele vai fazer com que você realmente venha desfrutar de algo novo. Feche os teus olhos, estenda as suas mãos para os céus, porque Jesus está com as mãos estendidas ao teu favor, e com a sua destra poderosa Ele vai te sustentar e Ele vai te dar o escape. Ele vai fazer você sair dessa situação que você está vivendo, desse desânimo, desse espírito de depressão. Deus, Ele vai fazer com que você venha desfrutar de um plano perfeito, plano esse que Ele começou, a boa obra que Ele vai concluir na sua vida. Eu não sei como está o seu coração, mas às vezes nós entramos atribulados porque existem situações que nós não conseguimos resolver, porque somos limitados. Mas quando nós enxergamos as nossas limitações e pedimos para que Deus realmente venha preparar, para que eu venha viver coisas novas, Ele começa a preparar. Então eu convido você a fazer deste louvor a sua adoração. Eu convido você realmente a entender que você serve a um Deus que tem um braço forte e que está no controle e que não vai te desamparar em momento nenhum. Então eu te convido a adorar ao Pai. Adore. O inimigo tenta
mesmo que bradado alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me vergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, faz a paixão de filho, é o mesmo que bradado alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, recebe paz, mãe de filhos, é o mesmo que bradar pro ar, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo
isso sobre a vida desta igreja. Reine sobre a vida dos teus filhos, Senhor Jesus, a todo tempo, a todo momento, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas duram para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quem crê que Deus está dando um escape para você essa noite? Você sairá daqui para viver o sobrenatural, que você possa absorver tudo aquilo que foi falado para você essa noite, porque Deus, Ele tem um milagre a ser vivido por você. Amém? Toma o seu assento por um momento. Pode acender as luzes, por favor.